Bem-vindo a mais um episódio do Jogo do Sucesso, o podcast da M8. E hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa e como essa palavrinha pode impactar no sucesso da sua empresa ou ainda fazer ela quebrar nos primeiros anos de vida. E é uma estatística que a gente tem no mercado brasileiro hoje. 60% das empresas quebram nos primeiros anos. E para conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema, a gente tem aqui hoje dois especialistas da M8, dois experts da M8, que eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Então, bem-vindos, a Franciane e o Jonathan. Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade, de estar falando sobre isso, sobre fluxo de caixa. Então, eu sou especialista em gestão financeira da M8 e vim aqui falar um dos temas que são essenciais para o negócio, que é o controle, é o fluxo de caixa, Porque hoje as empresas elas não quebram. O primeiro motivo de falência das empresas não é a falta de lucro, é a falta de caixa. Então, esse assunto é essencial para os dias de hoje, principalmente com essa alta de custos do mercado que tem acontecido atualmente. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Thiago, pelo convite. Esse é o segundo podcast que estamos gravando, Prazer, pessoal. Me chamo Jonathan, sou especialista em investimentos, credenciado a maior corretora de investimento da América Latina, XP Investimentos. Sou um dos experts da M8, assessor financeiro, formação engenheiro mecânico e gestor financeiro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre fluxo de caixa, o quão importante é as estratégias por trás para liberar caixa também para as empresas, para fazer oportunidade. Então, saber trabalhar o fluxo de caixa é importante, saber tomar crédito barato é o diferencial entre quem cresce e quem estagna no mercado. É isso aí. E para começar, já com os dois pés na porta, por que a gente vê empresas que têm produtos e serviços bons, muitas vezes quebrando? A grande questão é o caixa, Você começa a empresa através do caixa e você fecha uma empresa pelo caixa. Se você não tem um controle, principalmente do seu ciclo, do prazo, entre o prazo de recebimento dos seus clientes, de pagamento dos seus fornecedores, você acaba tendo complicação, diferença. Você vende para 30, 60, 90 e tem que pagar o fornecedor à vista ou em 30 dias e não tem caixa para cobrir esse período até receber o seu cliente. Então, isso acaba sendo um dos grandes motivos de falência das empresas. Até tem dados do Serasa que nesse período de janeiro a agosto do ano de 2024, cerca de 1.480 empresas pediram recuperação judicial, o que foi um dobro do número do ano passado. Então, a gente percebe que a falta de caixa, porque recuperação judicial é justamente para negociar com fornecedores, enfim, todos os credores. A falta de caixa tem levado muitas empresas a recorrerem a esses pedidos. Sabe que eu sempre trago para os meus clientes esse exemplo, vamos falar assim, que eu vou explicar para você aqui, empresário, agora. A gente começa a empreender ou por propósito, ou para ganhar dinheiro. E normalmente a gente começa a empreender através do nosso ofício. Todos nós temos uma profissão e normalmente a gente cria uma empresa em cima dessa profissão. E no começo é o eu presa. Então tudo que entra de dinheiro é meu, mas não só na questão de misturar. Sobra muito, porque o teu custo é muito baixo. É você e você. É você e Deus ali tocando o negócio. Quando o negócio começa a escalar e a crescer, você começa a aumentar custos. Aumentar custo com funcionário, com deslocamento, com matéria-prima. Existe todo um custo que quando o negócio cresce, ele precisa absorver. E o fato dele não fazer uma gestão de caixa, dele não controlar o preço do produto dele, não reajustar conforme o custo que ele tenha, isso faz com que o que acontece? Ele no começo cresceu muito rápido e acumulou muito caixa, porque era só ele, a margem era alta. E aí ele acha, nossa, tô arrasando, então vamos crescendo. De repente o caixa começa a diminuir. E ele não entende por que vai diminuindo.
Quando ele vê, ele só vai perceber que ele está vendendo no prejuízo e que ele está no caminho errado quando ele já está no negativo. Raramente o empresário vai olhar no primeiro movimento de queda do caixa. Eu vou complementar a tua fala, né? Tem um caso de um cliente que aconteceu comigo. Ele estava numa crescente de faturamento, de venda. E aí ele negociava com os fornecedores a prazo. E ele recebia praticamente à vista, 7, 15 dias. Então ele não sentia que ele estava com problema de lucratividade, estava vendendo pelo preço errado, né? Não estava gerindo bem os seus custos, porque nessa crescente ele conseguia pagando as contas, porque o faturamento no mês seguinte era maior, então entrava mais dinheiro para pagar a conta do mês anterior. E quando essa empresa ela estabilizou o seu faturamento, chega um momento, né, quando, principalmente quem começa, essa é a grande questão. Empresas no início, no primeiro ou segundo ano, têm essa dificuldade de sentir, né, se estão tendo uma gestão boa de custos, de controle financeiro, para ver se está dando lucro ou prejuízo, né? E aí ali que ela teve dificuldades financeiras, não conseguiu, chegou no segundo mês em que ela estabilizou o faturamento, ela teve dificuldades de pagamento. Eu vejo até empresas aí pequenas, principalmente as pequenas, né? Confunde faturamento com lucro, né? Então, faturamento não é lucro, só porque o dinheiro está no caixa não quer dizer que sobrou. Então, o eu empresa que você comentou é um exemplo claro disso. É importante a atenção a isso. E como ele sai dessa situação? Como ele recupera o controle desse cenário em que ele só percebeu tarde, a empresa já está com o fluxo de caixa numa decrescente. Como ele recupera o controle? Como ele sai dessa situação? Aí é saber, vou até falar um pouquinho. Uhum. Se ele já chegou nesse patamar, aí que entra a questão de recuperação judicial, né? Então, até antes de chegar nesse extremo, ver estratégias de saber trabalhar, tirar dinheiro do mercado a custo baixo, entende? Para você reforçar o seu caixa, mesmo se você não precisa naquele momento. Então, por exemplo, se você não está necessitando urgentemente do caixa ali, você ainda tem uma gordurinha que talvez precisaria daqui 2, 3 meses se você não fizesse nada. Antecipar esse movimento, colocar dinheiro para dentro do caixa, reforçar o caixa para essa situação, para não deixar para a última hora e aí sim, acabou o dinheiro, da onde que eu vou pegar? Vou precisar antecipar recebíveis. Aí entra naquele detalhe de antecipação de recebíveis a custo absurdo ou entra no rotativo, que aí são cenários extremos, né? Mas se você se planeja antes para reforçar o caixa, acaba sendo uma possibilidade. Então, assim, o planejamento, controle, né? A organização financeira. Então, a empresa, principalmente início, né? Já vamos usar o mesmo exemplo que o Thiago falou, empresa que está começando, primeiro, segundo ano, cresce de certa maneira desorganizada, a maioria, né? Porque está preocupado em vender, melhorar o seu produto, o serviço, e não faz esse controle. Então, a primeira coisa, aconteceu, teve problema, senti que o meu caixa ele começou a diminuir, né? Estou ainda conseguindo pagar as contas, mas eu estou com dificuldade de levantar caixa, de aumentar meu caixa. Faça um pente fino em todas as tuas despesas, todas as tuas receitas. Faça um levantamento, um controle de fluxo de caixa e para saber aonde está indo esse dinheiro, né? E de onde vem. Se a questão com as vendas, se eu estou precisando vender mais, meus custos eles estão enxutos, mas muitas vezes eles não estão. Então, sempre tem uma gordurinha, sempre tem uma forma de você estar reduzindo esses custos. Um grande exemplo às vezes você tem contrato, assina um contrato de telefonia, internet, contrato de prestação de serviço e nunca revisa esses contratos. Não entre em contato com a empresa que presta o serviço de telefonia para talvez negociar um pacote mais barato. Ou, às vezes, tem até custos desnecessários. Você contrata uma coisa e não usa, percebeu que não precisou, ou tem outro pacote que inclua aquele serviço que você tem contratado que não precisaria ter. Esse controle, primeiramente, esse controle rigoroso. E aí, se você vê que não,
o meu limite de faturamento é isso de vendas, eu não consigo entregar mais, principalmente prestador de serviço, né? Vou dar um exemplo de prestador de serviço porque você tem um limite de horas para entregar. Então, às vezes, você não consegue aumentar o seu faturamento, diferente da indústria. A indústria, você, né, trabalha, busca novos mercados, você consegue escalar. Então, verifica se o teu preço está correto também. Talvez você está vendendo com prejuízo. Não reajustou o preço lá no começo, que você tinha, que não tinha custos, muitas vezes abriu o MEI, não tinha imposto, né? Só tinha aquela taxa do MEI, e aí teve que aumentou a empresa, gerou mais impostos que não estão embutidos, enfim, muitos outros custos que têm que estar embutidos dentro do preço de venda. Aí faz esse controle financeiro, verifica fornecedor. Se consegue negociar com o fornecedor, né? Melhorar o prazo, entrar em contato com seus principais fornecedores, que são parceiros, para negociar essa dívida, colocar um boleto para frente, enfim. Os fornecedores, eles preferem renegociar a dívida do que deixar de receber, muitas vezes. Então, precisa ter esse olhar rigoroso e ver o que é essencial e o que não é essencial. E cortar o não essencial, se possível. E nesse contexto de conferir os custos do teu produto, do teu serviço, mais do que nunca, hoje em dia, 2024, Selic subindo, Sim. inflação aumentando, naturalmente os teus custos vão aumentar. Já aumentaram e vão continuar aumentando. E você precisa corrigir o seu preço. Porque o preço que você vendia em janeiro de 2024, muito provavelmente, se você não reajustou, hoje, dezembro de 2024, muito provavelmente você está tendo prejuízo. E até a Fran comentou aí sobre renegociação de dívida, né? Os seus fornecedores. Até pode ser questão até estratégica, não só de reforçar a caixa, tá? Mas que eu consigo até... posso pensar para ajudar empresários que estão desse jeito. Se você consegue, né, renegociar uma dívida, mesmo não precisando ainda, você ainda tem um caixa teoricamente saudável. Por que você renegociaria a dívida? Tecnicamente você não precisaria, né? Vou parar para pensar. Mas se você antecipasse isso, renegociasse, o que ia sobrar no seu caixa? Ia sobrar um pouco mais, porque você está achando uma forma de alongar esse passivo. Vamos dizer assim, ok, está sobrando algo mensal ali, você pode direcionar para outras finalidades, como eu falei, uma questão estratégica, finalidade, achar a forma de vender mais. Treina a equipe de venda, né? Ou compra em escala maior para diminuir preço, porque isso aumenta sua margem. Tá? Então, são questões estratégicas que você consegue em uma renegociação de dívidas se diferenciar do seu concorrente. Até porque, se a gente for parar para botar na ponta do lápis, muito provavelmente o empresário pagar a multa e o juro do atraso do boleto da parcela do financiamento atual, se ele for somar todas as multas e juros que ele vai pagando em cada boleto que ele atrasa, dá maior do que o juro que ele pagaria numa renegociação, né? Sim. Muitas vezes. Eu vou esticar o prazo. Sim. Eu tinha 2 anos para pagar esse valor aqui. Eu vou lá no banco, vou renegociar para 4. O que eu vou pagar de juro aumenta, são 4 anos. Só que quando tu olha o que tu vai ter de aumento de juro e tu compara com o que tu já tá pagando extra de multa e juro do boleto que tu atrasa, muitas vezes compensa. E sabe uma coisa interessante também nessa questão de renegociação, falando com o banco, né, financeiras, coisas maiores, é você ter previsibilidade daquilo que você tem para pagar. Você renegocia, enxuga, diminui um pouco a parcela que você não conseguia pagar antes, que não comportava o teu fluxo de caixa, né? Porque gastos fixos, eles interferem muito no teu custo e na necessidade de venda, né? Então, reduziu ali e você consegue prever, saber que nos próximos meses, né? Parcelas fixas, lógico, tem alguns financiamentos que você tem juros pós-fixados, mas aí cabe ver se vale a pena com a Selic alta, né, Jonathan? Mas é isso, é você prever, né? Então, com controle de fluxo de caixa, toda empresa precisa ter para saber o futuro, pelo menos os próximos 3, 4 meses, como é que vai estar
a situação do caixa dela. E Mas só um pouquinho. Tu comentou, né? Tem que ver se faz sentido mesmo com Selic alta. Mas antes disso, é ver se você vai sobreviver se você não fizer isso. Entende? Porque é melhor você sobreviver no mercado em tempo de crise do que tentar, acha que vai conseguir e vai lá e tem que fechar as portas. Então, nesse caso, compensa sim você renegociar, alongar, nem paga mais juros, mas pelo menos que você passe por momentos difíceis, você sobreviva a ela. Porque daí você aprendeu muito, com certeza, vai ter uma experiência maior, vai ter um know-how maior para perpetuar no mercado, né? E falando agora do pequeno empresário. Aquele que, vamos ser realistas, muito provavelmente não tem controle nenhum de números, de resultados, DRF, o que você acha, ele não tem controle nenhum. Falando para esse cara, ele está tendo agora, final do ano, que pagar 13º, muitas vezes férias. Ou seja, vai ser a dor de todo mundo que está assistindo como ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês. Quais são os primeiros passos que esse empresário que não tem controle nenhum pode fazer para ele dormir um pouco mais tranquilo ali pelo dia 10, sabendo que lá pro dia 30 ele vai estar resolvido? Existem várias formas, né? Eu digo que dinheiro caro é o dinheiro que você precisa de urgente, né? O dinheiro caro é o dinheiro do cheque especial, que você deixa estourar a conta, é o cartão rotativo. O Jonathan sabe muito bem como que existem formas de captar recursos muito baratas, posso assim dizer, até inclusive, tá? Antecipação de duplicatas, eu não sou muito favorável, mas por exemplo, se você tem uma negociação boa com o seu banco, né, que você faz as duplicatas, que você consegue uma taxa razoável, consegue embutir isso dentro do preço do teu produto, ela é uma boa forma. Se não precisa, sobra de margem. Mas o que eu quero saber é na parte de organização, de planejamento. Às vezes não é nem ele estar endividado, mas ele não dorme em paz porque Deus sabe o que vai acontecer até o final do mês. Ah, tá. Quais são os primeiros passos para esse empresário se planejar? Para ele começar a ter um pouquinho de noção do que vai acontecer naquele mês, para ele dormir um pouco mais em paz? Você sempre tem que olhar o dado histórico. É importante, você olha o último mês, né? Nós estamos aqui, estamos em dezembro, gravando aqui em novembro. Fecha o mês de novembro, verifica, né, os seus gastos e projeta o mês seguinte. Projeta no sentido, eu sei que eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a energia elétrica. Com base no meu mês anterior, eu tenho uma previsão de valor. De recebível, aí cabe você ver. Se você tem valor recebível, como que você gere esse recebível? Você recebe à vista? Você recebe 30 dias, cartão de crédito? Como que você vende? Você tem valor previsto para entrar? Olha seu histórico de vendas. É claro que a venda, se ela não ocorreu, ela não é certa, mas você consegue pegar um histórico para saber. Mas, primeiramente, os seus gastos, né? O gasto fixo, o gasto de folha de pagamento, que você tem uma média para receber. Então, faça essa previsão no mês, para o mês seguinte, né? Olha o mês anterior, se você não sabe, você olha tudo que você lançou, né? Vou falar microempresário. Puxa o teu extrato bancário, né? Centraliza tudo numa conta, fica mais fácil, né? Movimenta tudo numa conta, puxa o teu extrato bancário e vai classificando, verifica. Isso é despesa com aluguel, isso é despesa com pessoal, despesa com combustível. E soma e projeta isso para o mês seguinte. Você vai saber o quanto que você precisa faturar para pagar aquelas contas, ou se você já tem caixa para isso. O mais comum é o empresário usar a planilhinha do Excel no começo, né? Pode ser. É isso que eu ia falar, ter o controle, fazer um controle ali do que é fixo, do que é variável, o final do ano é variável. Para esse empresário, eu dou até sugestão aí de que existem investimentos que você aplica e fica 1, 2, 3 dias, aquele dinheiro parado na conta, que vai te dar um rendimento e que ao longo do ano esse rendimento pode ser o 13º funcionário, né? Se ele tem essa preocupação agora, porque ele não fez lá atrás, só que pode ser uma sugestão para o próximo ano,
aquele dinheiro que fica parado na conta há 1 dia, 2 dias, 3 dias, existem aplicações para esse tipo de investimento, desse tipo de dinheiro, né, que é de curtíssimo prazo, que vai entregar rentabilidade isenta de IOF, e esse grão em grão ao longo do ano pode sim ser o décimo de 1, 2, 3 funcionários, depende do volume, depende do negócio que ele está. Tá? Mas voltando ali, para quem o empresário não está conseguindo dormir agora, faz um controle, coloca no papel, tudo isso que a Fran comentou, planilha, né, se não tem sistema, papel é modo de falar, mas já ficaria mais tranquilo. E já acha formas para não ter essa dor de cabeça em dezembro de 2025. E o 13º é assim, né? Se você sabe, você tem uma equipe que está trabalhando o ano inteiro, a cada mês que essa equipe trabalha, você tem que pagar 1/12 do décimo para ela. Então, uma prática muito comum dos empresários fazerem é puxarem, colocarem isso como sua reserva, uma reserva para pagamento do 13º. Aí você já aplica, né? Ganha um rendimento também, tem um ganho nesse sentido, mas é lógico, tudo tem que ser feito de uma forma previsível. Inclusive, você colocar nos teus custos de pagamento do mês esse 1/12 de décimo e as férias proporcionais. E aí a gente tem um empresário que começa controlando no papelzinho, aí ele, quem sabe, migra para um Excel, mas nem todo mundo domina o Excel, certo? Vocês têm alguns exemplos de ferramentas que sejam mais práticas e simples para o pequeno empresário poder estar controlando o financeiro dele? Tem muitas ferramentas no mercado que são inúveis, né? Ferramentas de controle financeiro que até facilitam o processo e te tomam menos tempo e te dão menos erros. Você fica sujeito a menos erros, como o controle de contas a receber, contas a pagar, né? Porque você pode acabar controlando, às vezes, em planilha e tudo mais, esquecendo de cobrar um cliente. Se você recebe via Pix, por exemplo, claro, o cartão, o boleto é um pouco diferente, que aí você já olha no seu aplicativo do banco e tudo mais. Mas sistemas muito comuns de mercado de controle financeiro hoje, né, para pequenas empresas que já trabalham com automatização também nesse fluxo de emissão de boleto e nota, inclusive. Conta Azul é um sistema muito interessante. Tem o OMI, que ele é muito na linha do Conta Azul. Tem alguns, né? Esses são os que eu trago, são de mercados para a empresa geral. Mas depende do negócio, busca algo que era específico para o seu nicho. Né? Que aí você consegue controlar estoque, consegue fazer controle de ordem de serviço, por exemplo, se você é um prestador de serviço, né? Eu vou dar um exemplo, uma oficina mecânica, né? Precisa controlar como que está o fluxo nessas ordens de serviço. Isso pode ser interessante. Pesquise as opções de softwares, de aplicativos do teu segmento. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu. A gestão financeira dele é feita por um aplicativo do segmento dele. E ele está no segmento de locação de máquinas. Então, olha que legal. Toda a parte de agendamento do horário, né, do dia da locação da máquina, já resolve a parte da cobrança, acompanhamento financeiro, tudo vinculado. Então, é muito isso que a Fran colocou. Você diminui a possibilidade de erro, né? Se você tiver, quanto mais você tiver o uso de ferramenta, de software, principalmente se você tiver alguma do seu segmento, e você tomar o capricho de fazer ela certinho, ela te ajuda a evitar erro. Porque ela acaba te fiscalizando, né? Te dando uma... esse aqui tu não pode lançar porque tá errado. Tô te avisando que tá errado. Muitos sistemas hoje. Vai dizer, tá em aberto essa ordem de serviço, né? Continuando no meu exemplo. Não emitiu a nota, não emitiu a cobrança. Você vai saber onde está o gargalo. Porque se o teu fluxo do teu negócio começa a aumentar, o controle a gente acaba perdendo. Então, precisa, e principalmente, invista em automação. Automação, esses softwares, na hora de pesquisar, verifiquem os softwares que estão conectados ao seu banco. Tem software que ele já liga, então você não precisa passar o trabalho de ter o trabalho todo dia, entrar no teu internet banking, puxar o extrato. Ele já faz a integração direta.
Então, você consegue fazer o controle ali, baixa de contas a pagar e receber e tudo mais, de uma forma muito mais prática, rápida e com mínimas chances de erro. Legal. E uma outra coisa que a gente vê muito ali com os empresários é essa dificuldade, essa tensão que surge quando ele tem que gerenciar fluxo de caixa, que é curto prazo, com um desenho de longo prazo do financeiro da empresa. Como que ele pode fazer para gerenciar essas duas escalas tão diferentes aí, entre o curto e o longo prazo? Vejo como o principal planejamento, ter o planejamento disso, entende? Previsão desde crescimento, de faturamento, porque em cima disso ele vai conseguir ver se é possível atingir isso ou não. Então, se ele tem uma visão de longo prazo de alcançar, vou abrir uma segunda filial, uma terceira filial, quero multiplicar por 5 o meu faturamento, isso é a visão de longo prazo. A visão de curto prazo, ali até 6 meses, 1 ano, o que ele vai fazer? Entende? Então, e daí você puxa para o mais curtíssimo mesmo, mês a mês. Né? Quando você precisa vender, quando você precisa faturar, se é prestador de serviço, ter essa visão mais macro, alinhar isso e fazendo por escala. Seria uma possibilidade. Tudo se resume aí bem a planejamento. Se não sabe fazer, né, possivelmente, dependendo do empresário, não vai conseguir fazer, contrate alguém. Então, vai buscar um consultor que saiba fazer esse planejamento para te dar esse suporte. Que até estava conversando com um colega meu um dia sobre isso. Se o empresário que quiser fazer tudo sozinho, né, vai encontrar dificuldade pelo caminho. Um exemplo que eu dou muito claro para isso, que se aplica em vários casos, é o exemplo do médico. Né? Se eu fico doente, eu vou estudar medicina para me automedicar ou eu vou procurar um especialista que vai sanar o meu problema em um dia? Entende? A parte de um planejamento, um consultor resolveria isso. Um consultor de empresa, né, uma especialista em gestão financeira, já conseguiria dar o suporte fazendo esse planejamento, né, para ele. Sai barato. No final sai barato porque sai muito mais barato. Você faz esse planejamento para crescer. Muitas vezes você não tem recurso para crescer, você precisa injetar dinheiro antes para depois ter o retorno financeiro, né? O retorno de vendas desse investimento, que seja uma filial, expansão da empresa, enfim. E aí, se você sabe que você vai precisar daqui a 2, 3 meses desse recurso para fazer esse investimento, você consegue prever e buscar melhores condições no mercado para conseguir esse recurso. Um grande exemplo, né? Vamos falar de indústria, que fomenta o BNDES. Se você vai buscar um recurso no BNDES, ele tem existem muitas regras, tem muito trâmite que você pode levar mais de um mês, ou até mais, inclusive, dependendo de como está a documentação da sua empresa e tudo mais. Só que as taxas são muito mais baratas. Então, prevendo isso, você consegue ter esse tempo para fazer todo esse processo, para regularizar e conseguir esse recurso melhor. Ali você já ganha uma economia, né? Já pagou e sobra muito. Então. Sim. E isso que vocês trouxeram, eu vou até reforçar aqui que o fato de eu estar aqui com uma especialista da área financeira e um da área de investimentos pode parecer que é só sobre números e não é sobre decisões estratégicas do teu negócio. Olhe se o investimento que você está querendo fazer, você está pensando em pegar um financiamento para comprar uma máquina, para contratar mais funcionários. Você precisa botar na ponta do lápis estrategicamente qual é o retorno que isso vai trazer. Vê se esse aporte que você vai precisar fazer, ele se paga com o retorno que isso vai trazer. Então, precisa ser muito estratégico. Aonde alocar esse investimento, esse capital que você está levantando pro teu negócio, né? Para que ele realmente gere resultado. E nesse contexto, a gente ter todo esse longo prazo planejado, eu sei que daqui a 1 ano eu vou comprar tal máquina. Então, eu consigo desde já me controlar no fluxo de caixa, porque eu vou dar uma apertada nas contas, sei que eu vou precisar guardar um pouco mais de dinheiro, porque daqui a 1 ano eu quero comprar. Então, não é só o fluxo de caixa no curto prazo que impacta no longo prazo. Eu ter clareza de onde eu quero chegar
também me ajuda a tomar decisões hoje no curto prazo, né? Exatamente, exatamente. Se você sabe que você vai precisar de um recurso, você quer crescer, você vai arrumar a casa antes para se preparar, né? Não vai buscar esse recurso, você conseguiu de uma maneira desenfreada colocar na sua empresa, sendo que você está tendo muitos custos desordenados, desnecessários, e quando você vê esse recurso já foi todo embora, que é muito comum, né? É comum até nem para buscar como investimento. Vou falar um exemplo de muitas empresas que elas recebem antecipadamente de cliente, né? Fecham um negócio, recebe 50% na entrada e 50% na entrega. E aí a entrega, às vezes, é lá para 2, 3 meses. E o valor que recebe na entrada é um valor expressivo, alto, e começa a gastar de forma desenfreada, contrata outra pessoa, mas não vê se realmente precisa, né? Não sou contra o crescimento, mas verifica se há necessidade de uma nova contratação, começa a comprar equipamentos, enfim, quando vê o dinheiro foi todo gasto, e aí na hora de entregar o produto ou serviço, que é efetivamente onde ocorrem os custos, ela não tem caixa para pagar esses fornecedores. Você já começou a responder uma outra pergunta minha. Quais são os principais erros, os erros mais comuns que vocês veem acontecendo com o empresário quando a gente está falando de fluxo de caixa? Vou contextualizar um pouco esse e falar um pouquinho da pergunta anterior também, tá? Ali da máquina que você comentou, né? Saber fazer aquisição de forma estratégica com dinheiro do mercado, isso é um baita diferencial. Até entra um pouquinho em linha nessa pergunta também. Mas se você sabe que você quer fazer uma compra daqui a um ano, né, você tem como planejar a custo baixo. Custo muito baixo. Entende? Uma das ferramentas para isso é o próprio consórcio. Entende? De forma estratégica. Você consegue tomar um dinheiro barato do mercado e já conseguir faturar porque já vai estar com a máquina. Então, são entre outras possibilidades. Né? Então, já vai em linha. Essa pergunta também que você comentou. Principais erros. Os principais erros é não saber utilizar dinheiro do mercado. Achar que tomar dinheiro do mercado é ruim. Né? Se você for olhar hoje as principais empresas do país, são ali as empresas listadas em bolsa. Pelo menos as maiores ali são empresas. Todas, quase todas, têm crédito tomado. Né? Então, por que são crédito tomado? Porque elas sabem utilizar dinheiro do mercado. Isso se aplica para a pequena empresa mesmo, a microempresa, quem está no MEI, se saber utilizar, consegue. Eu vou entrar no antes disso, né? Isso é importante, realmente, quem não usa recurso de terceiro, você está colocando, às vezes, seu recurso próprio inteiro na empresa, sendo que você pode usar o recurso de terceiro para, digamos, dividir esse risco do negócio. Sim. Porque, né, o negócio é um dos investimentos mais arriscados que a gente tem hoje. Sim, abrir um negócio, uma empresa. Mas eu quero lá no começo, lá no trabalho de casa, no fluxo de caixa, que você falou dos erros. Confundir faturamento com lucro. Esse é o primeiro, né? Recebi 100, é o meu caixa, aí entra no caixa 100, acha que vai sobrar esse dinheiro, mas, enfim, tem muitos custos que estão ali atrelados que não percebeu. Desprezar o que é pequeno, as despesas pequenas. Tá? Vou falar, uma empresa que fatura 200 mil, eu vou me preocupar com uma parcela de R$500 que eu pago, né, taxas de banco de R$500 no mês? Você faz essa conta, no final do ano você paga uma folha de um empregado. Então, esses pequenos, quando aumenta a quantidade, principalmente quando a empresa cresce, que vai... gasta um pouco aqui, mais um pouco ali, um pouco aqui. Quando você vai ver, o seu lucro ele foi todo por água abaixo. Um erro que eu vejo muito empresário cometendo é preciso levantar caixa. Ele preso na operação, na loucura do dia a dia, ele vira para o primeiro banco que ele vê na frente dele, para a primeira opção que aparece, e ele vai direto ali. E dá muita diferença de taxa de uma instituição para outra. Muita diferença. A ponto da gente estar falando de você pagar aí
talvez o dobro de juro de uma para outra. Muito mais. Vou falar em antecipação de recebível, tá? Vou falar em antecipação de recebível. Eu tenho o caso de clientes que conseguiram no seu banco cooperativa, enfim, né? Aí entram todos os correspondentes bancários. Uma taxa de 2% ao mês. Não é uma taxa ruim, é uma taxa até razoável para esse tipo de crédito, que é um crédito caro, antecipação de recebíveis. Enquanto você vai numa financeira, você pode pagar de 15% a 20% ao mês. Que às vezes esses 15% a 20% era a margem de lucro que você tinha. Aí você não contou com isso na hora de fazer o seu preço, de vender para o seu cliente. E quando precisou do recurso, você antecipou e todo o lucro do seu negócio foi para essas taxas. Por isso a importância de crédito estruturado, né? E volta lá o que eu já comentei. Vai procurar crédito quando você não está enforcado, né? Acha já a possibilidade, já tenha noção dessas possibilidades antes de você necessitar do recurso. Porque se você necessita de última hora, você vai precisar pagar os seus 3, 4, 15, 20. Eu já vi acontecer de 20% ao mês também, achei absurdo. Só que acontece no mercado, mas porque a pessoa não buscou conhecimento, ou alguém especializado não achou as possibilidades no mercado, foi deixando, e aí quando era para um cliente efetuar um pagamento, não recebeu o pagamento, atrasou, veio o 10º, e aí precisa antecipar. Precisa acontecer. Que aí você aí entra uma bola de neve, com a adimplência do seu cliente. Sim. E aí, quando ele deixa de cumprir essa obrigação ou ele atrasa. E você tem contas essenciais. É por isso que é importante você listar o que é essencial no seu negócio, o que pode ser deixado atrasar, por exemplo, e o que é desnecessário, que tem que ser cortado. Sim. Porque num aperto desse, você vai priorizar suas contas essenciais, você não vai entrar no desespero e tomar decisões como essa, de estar antecipando o recebível e muito caro, é um juro muito alto, que todo o seu lucro, se não mais, né, você está no prejuízo naquela venda. Sim. Outra forma também, nesses casos, se vai utilizar de crédito e quer diminuir, aí entra a questão de gestão de risco, né? Pode achar pessoas, investidores para entrar na sua operação também. Então, é uma forma, eu já tive casos de clientes assim, em rede de pizzaria, optando por buscar investidor para diminuir o risco dele. Mesmo entendendo o negócio, mesmo já tendo a operação rodando há alguns anos, já entendendo todo o negócio, mas para diminuir o risco, ele coloca o investidor, daí uma pessoa só investidora, né? Porque ele está entrando em uma nova região onde ele desconhece, porque a operação dele funciona em algumas regiões. Ele vai entrar em uma outra, pode ser que naquela região não funciona. Ele quer fazer a diminuição de risco, né? Ele poderia pegar um crédito no mercado ou ele poderia colocar um investidor. Ele prefere diminuir o risco colocando um investidor. A operação dando certo, uma estratégia que ele fez em filiais dele, deu certo lá na frente, ele pode recomprar, né? Ele vai ter que pagar um ágio por isso. Então, o investidor que entrou junto acaba se beneficiando, ganhando uma margem legal, um retorno legal, e ele já tem uma operação rodando. Então, são também estratégias, tá? Quando vocês acham que é o momento certo do empresário ir buscar um financiamento, um empréstimo? O Jonathan, eu peguei isso no gancho ali que o Jonathan trouxe, que consegue uma taxa muito boa aquele que se planeja e vem antes de precisar. Quando você não está precisando, você consegue uma taxa muito boa. Mas a maior parte dos empresários não tem esse planejamento tão longo com esse grau de detalhamento para saber que daqui 1 ano eu vou precisar. Então, existe alguma dica ou algum indicador ou o que vocês poderiam falar para o empresário estar acompanhando a gente, para ele se atentar? Se atenta nisso aqui, que se isso aqui estiver acontecendo, é um indicativo de que talvez já está na hora de você começar a ver uma linha de crédito, um financiamento. Eu acho, principalmente, eu vejo como o quanto você gasta de despesa financeira.
Tem uma Isso reserva, você né? consegue fazer um levantamento, puxa, faz o fluxo de caixa, como né, eu recomendo que toda empresa tem que ter pelo menos uma vez por mês, mas o fluxo de caixa é bom fazer um controle semanal dele. Mas olhe, faça a soma de todas as taxas, juros pagos de atraso de fornecedor, taxas de crédito que você tem, pode ser de financiamento, empréstimos, pode ser de antecipação de recebíveis, o cartão também, tá? Porque é muito comum as empresas anteciparem todo o valor que vender no cartão. Antecipam tudo a tempo presente, tem uma taxa muito alta. Somem tudo isso e vejam quanto isso representa do seu faturamento em percentual. Se você achar uma linha de crédito que seja equiparável, até menor, provavelmente pode ser menor, vai ser menor, busque esse recurso. Porque ali só ali você já vai ter uma economia. E outro tópico aqui, a gente também já deu uma abordada sobre cortar custos, né? Mas talvez um dos tipos de custos que o empresário normalmente não presta atenção é nos custos pequenos, né? Exato. Normalmente ele olha só para o maior e tenta resolver cortar o maior. Mas o pequeno também impacta no fechamento do mês, no fluxo de caixa, não impacta? Impacta pelo volume, né? Um pouco de muita coisa vira muito, né? Então, e acabam sendo os custos mais fáceis de você reduzir. Você coloca um orçamento. O orçamento é a ferramenta essencial que todo empresário, toda empresa, grande, média, pequena, micro, você é um empresário individual, tenha um orçamento, uma previsão. Eu tenho um limite de gastos com combustível, por exemplo, de tantos reais. Eu tenho um limite de gastos com aluguel, alimentação, enfim, entre outras coisas ali, folha de pagamento de X reais. Eu tenho uma previsão daquilo. E olhe se está de acordo com esse orçamento. Porque quando você faz o orçamento, você começa a olhar, enxugar. Não, eu preciso... Vamos dar um exemplo do combustível. Eu preciso gastar, um empresário individual, R$500 no mês. Vamos dizer que a semana tem 5 dias, R$100 por semana. O mês tem 5 dias, R$100 por semana. Ok, vou projetar R$500 por mês de combustível. Se eu ver que está passando, aí eu vou entender que essa conta pequena, que talvez para uma empresa maior, que fatura um pouquinho mais, R$500 não é nada, ela está fora de controle. Entendi. E a gente vê aí... A gente percebe que o empresário ele tem uma sede de crescimento. Senão ele não era empresário, ele tinha ficado CLT. Então, todo mundo que acaba decidindo empreender tende a ser mais visionário, tende a ser mais ambicioso na vida. E esse passo de decidir crescer, ele não acontece só no momento de sair de um CLT para abrir um CNPJ. Esse desejo, ele continua ali, latente, no empresário. Como que o empresário pode equilibrar o desejo de expansão, de crescimento do negócio, com o controle financeiro do dia a dia, para ele não botar o pé pelas mãos, não dar o passo maior do que a perna? Como que ele pode fazer para equilibrar essa vontade de crescer? Eu vou falar por um caso de um cliente meu. Eu já atendi cliente que ele, não, porque eu vou comprar essa máquina agora. Porque eu quero crescer, porque não sei o quê, papapá. Quando abria a realidade da empresa, aquela máquina não cabia naquele momento. Nem financeiramente, nem do ponto de vista de capacidade de produção. Ela não encaixava na estrutura do negócio. Como que o empresário pode fazer para equilibrar esse ímpeto do crescimento com uma gestão financeira consciente? Eu acho uma ótima alternativa criar uma reserva. Uma reserva financeira que não é só para emergências. Todo mundo, né, já ouviu falar, talvez que não tenha ouvido falar, é a reserva de emergência, que é para pagar as contas no momento de crise. Mas essa reserva ela pode ser uma reserva de oportunidade. E a reserva de oportunidade é justamente para
aproveitar essa oportunidade e o crescimento, a necessidade, talvez verifica assim, pode surgir mesmo. Tem um cliente meu que adquiriu uma máquina usada de um fornecedor. A máquina nova custava 1 milhão, ele conseguiu por 300 mil. Essa era uma oportunidade que ele precisava. Então, tá, ok, às vezes não tem caixa suficiente, mas você tem capacidade para pagar. Você já tem uma reserva e consegue colocar a parcela dessa máquina dentro do seu caixa. Mas essa reserva te dá segurança para você dar esse passo. Sim, é bem isso que eu ia comentar também, tá? Sobre ter uma reserva de forma estratégica, né? Ela comentou disso. Ver essa reserva pode ser até projetado para alguns meses da sua operação. Coloca aí os 3 meses de operação, monta 3 a 6 meses de sua operação, monta uma reserva desse jeito e que não seja só de emergência, no caso que realmente seja de oportunidade. Concordo muito com o que ela falou. E assim como se você tirou ela para uma oportunidade, as próximas entradas você reforça novamente essa reserva. A gente define ali, o valor está com custo operacional de 500 mil por mês. Coloca aí 3 milhões, beleza, essa só seria uma reserva saudável. Apareceu uma aquisição de uma máquina de 1 milhão, vai diminuir, vou fazer a compra da máquina, e depois vou reforçar novamente esse caixa. Entende? Então seria uma possibilidade. Legal. E para aquele pequeno empresário, para pequena empresa, ou não só pequena, mas uma empresa nova no mercado, que recém abriu, a gente sabe que ela vai ter mais dificuldade, tanto por ser nova ou por ser pequena, ela vai ter mais dificuldade de encontrar recursos no mercado para crescer. Uma financeira, lógico que ela vai preferir uma empresa que tem 20 anos no mercado e que já tem 1 milhão de faturamento por mês. Lógico que a financeira vai dar melhor condição e vai procurar mais essa empresa do que o cara pequeno que está faturando 15, 20 mil por mês. E eu presa. Que dicas, estratégias, caminhos vocês dariam para o pequeno empresário que está acompanhando a gente e tem essa dificuldade de encontrar essas oportunidades de linha de crédito, de recurso para a expansão do negócio? Tá, vou falar um pouquinho. Primeiro, se está abrindo a empresa, uma sugestão que eu dou já não abra a empresa querendo tirar o dinheiro no mês seguinte. Se a pessoa já abriu com essa mentalidade, ao meu ver, ela já está começando errado. Abre a empresa a ponto de fazer ela funcionar por alguns meses para aí começar a tirar dinheiro da empresa. Pode estar começando hoje. Tenha um caixa pelo menos para 1 ano, para aí sim, depois disso, começar a tirar uma rentabilidade desse negócio. Mas vamos dizer que a pessoa não começou assim. Começou ali querendo já no mês seguinte tirar algum resultado e ela eventualmente vai precisar de crédito. Possibilidades ela utilizar bens que ela tem na PF para liberar crédito barato. Entende? São alternativas, porque se você vai para um rotativo, aí você vai pagar 7, a antecipação vai ser difícil uma financeira querer antecipar algo porque não tem nome no mercado, né? Então aí sim, utiliza ativos reais que o próprio empresário tem para liberar dinheiro barato para... Ele não precisa passar o bem pro nome da empresa. Ele pode pegar o empréstimo para a empresa com um bem que está no nome da pessoa física. Perfeito. E aí você consegue juros muito atrativos. Esses bens podem ser desde imobiliário a automóveis, né, por exemplo. Mas você consegue taxas bem atrativas para você utilizar no seu capital de giro. Porque aí vai fazer a empresa rodar a ponto de passar pelo break-even, né, aquele ponto de equilíbrio onde a despesa... a receita marca a despesa, para aí sim começar a tirar realmente o dinheiro da operação. Eu vou dar uma complicada para vocês aqui. Vamos ver se vocês acham solução. E se o cara não tem bem? Se o empresário não tem bens no nome dele, como é que ele vai encontrar recursos para crescer? Aí o projeto dele tem que ser um projeto muito bom a ponto de trazer investidor para comprar a ideia dele. São possibilidades. Quantas e quantas empresas aí surgiram a partir de sonho e tiveram dinheiro injetado, né? Vamos falar de startup, mas a startup começa valendo zero, entende? Então tem que ver se é realmente um projeto bom, porque se é um projeto bom, o mercado disponibiliza recurso para isso, né? Ou não. Tá? E tem que entender um pouco mais a fundo qual que é o negócio da pessoa. Porque sim, você pode estar começando hoje, mas se tiver um projeto muito bom, né, vai ter que querer
pessoas querendo injetar recurso e menos burocrático do que uma financeira, do que um banco. Tem até uma legislação, não é muito antiga, é bem recente, a ideia do investidor anjo, né? É um investidor anjo, exato. Projetos e tudo mais que facilitam isso, e é para pequeno. Só que realmente você tem que trazer uma proposta, um projeto, já tem que estar organizado lá antes de iniciar o seu negócio, saber assim o quanto que você projeta para os próximos meses e tudo mais. Você precisa vender a sua ideia, né? Sim. E existem muitos fundos de investimento, né? Então, que fazem justamente isso. Capta recursos de investidor, faz a gestão e aplica nesses projetos. Literalmente nesses projetos. Como que o empresário se candidata para receber esses fundos? Existe até feiras de startups, tá? Teve uma ano passado em Floripa, né? Aí tem que pesquisar a região, Floripa, Florianópolis, né? Aí tem que pesquisar a região que ele está e ver essas feiras para ele se candidatar. Porque lá vai justamente investidores ou gestores querendo aportar no negócio. Então, é vender realmente a ideia e participar dessas feiras. São possibilidades que tem. E quando a gente fala em construir reserva de emergência, para eu não entrar num problema maior do meu fluxo de caixa. Então, eu vou ser um empresário responsável, garantir que eu tenho aquele valor ali reservado para uma eventualidade, para uma crise de mercado. Para o empresário, para a empresa que não tem hoje uma reserva de emergência, quais são os primeiros passos por onde ele pode começar a construir isso tendo recursos limitados? Aí a aplicação, aquele pouquinho em pouquinho, né? Primeiro, você já tem a consciência que ele tem que ter uma reserva. Começa por aí. O primeiro ponto, ele tem a consciência. Tem a consciência que necessita dessa reserva, aí vai para aplicações com liquidez diária, né? Então, desde tesouro direto, desde fundo de renda fixa, N tipos de aplicações. Não deixar dinheiro parado em conta, totalmente contra isso, né? Existe sim esses investimentos com liquidez diária e ele vai de pouquinho em pouquinho colocando ali. O que sobrar, ele coloca. Pelo menos ele já tem essa consciência. A ideia é sempre deixar alguns meses ali de reserva. A formação da reserva quem não tem condições de cobrir todos os custos do mês, pelo menos um mês para frente é o ideal para a empresa ter um respiro, né? Você começar o mês já sabendo que as tuas contas fixas estão pagas. Mas se tu não tem, quer começar, comece pequeno, né? Invista pouco. Não comprometa o seu caixa também para fazer essa reserva. E a reserva também sempre tem que ser colocada em aplicações de liquidez diária e tudo mais, para você ter acesso a esse recurso de maneira mais rápida. E aí, para você saber, para você conseguir, né, aumentar o seu caixa a ponto de conseguir fazer essa reserva, ver se talvez o seu ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? A diferença do tempo entre você comprar a mercadoria, pagar a mercadoria e vender ela e receber. Se isso talvez não está muito fora, se você paga muito antecipadamente até o tempo entre o tempo que você paga pela compra da mercadoria ou material e tudo mais, até você receber. Se isso não está tendo uma diferença muito grande, talvez encurtando esse teu ciclo, né, renegociando com o fornecedor. Você aumenta o prazo com o fornecedor, você constrói a reserva já ali. Você já começa a ter sobra de caixa. Porque você não precisa pagar o seu fornecedor de imediato. Talvez você consiga negociar com o fornecedor para pagar quando o cliente pagar a mercadoria que você vendeu dele. Essa questão da temporalidade que tu trouxesse é muito importante, né? Porque se eu recebo em 30 dias, eu tenho que pagar à vista para o meu fornecedor, eu já perdi teoricamente eu perdi 1%, né? Porque se a Selic está 12 e 25, né? É 1% ao mês. Então, quer dizer que eu perdi 1%, né? Eu, por tabela, já matei 1% ali, não é isso? Já tem essa questão da inflação também, né? Porque o dinheiro amanhã, ele vale menos que o dinheiro hoje, né? Com a Selic alta, enfim. E outro ponto que agora me fugiu. Mas essa é a importância de você equilibrar, se possível, fazer com que o seu ciclo financeiro esteja muito alinhado, esteja igual.
você recebeu, você pagou. E aí, ali que você também vai saber o quanto de caixa você vai precisar na sua empresa no mês. Porque se você paga 30 dias antecipado do seu fornecedor até tu receber do teu cliente, você precisa de 30 dias de caixa para cobrir essa operação. Sim. Por isso é importante, né, essa temporalidade que você comentou, numa renegociação com o fornecedor também, para reforçar a caixa. Então, caixa é crucial, né, para aquisições, para uma questão de emergência. Então, se você está com um caixa baixo, mesmo que você não necessite renegociar nada, está entrando e está pagando, só que você não tem reserva. Vale a pena você conversar com seus fornecedores, alongar o prazo, nem paga um pouquinho mais de juros para você ter essa saúde financeira. Essa saúde financeira é justamente ter essa reserva. Porque em uma eventualidade vai sair muito mais caro o crédito do que a negociação ali planejada. E você sabe que muitas pessoas acabam me perguntando, né? O que é melhor, comprar à vista ou a prazo? Aí o que eu vou responder? À vista, você tem desconto? Não, não tenho desconto, eu vou fazer no cartão. Compra a prazo, só que você precisa ser organizado o suficiente a ponto de reservar esse dinheiro que você pagaria ao seu fornecedor e aplicar. Você já está ganhando ali. Só ali você já ganha no rendimento dessa aplicação. E deixa essa reserva de caixa para talvez uma eventual... Não deveria utilizar para pagar outra coisa, né? Mas para uma eventual necessidade você não precisa buscar um recurso caro, antecipar recebível, pagar 20% de taxa. Aí você comentou, vou dar um exemplo aqui. Uma cliente precisava trocar a climatização, né, da empresa dela e a proposta lá que fizeram era justamente ou parcela em 10 meses ou à vista com 4% de desconto na época. Eu falei, não compensa você parcelar porque em 10 meses você consegue ter um retorno melhor. E ela não tinha essa noção, né? Ela estava optando por pagar à vista pelos 4%. Eu falei, não, se você pega esse dinheiro, parcela, no mês a mês você vai ter um resultado melhor. Daí foi o que você comentou. E quantas operações no dia a dia não acontece isso? Era uma troca de operação, pode às ser. vezes até observar, quando no seu segmento você já tem uma previsibilidade se o teu insumo, se a tua matéria-prima vai ter um aumento significativo ou não, né? Também. Às vezes, pode, dependendo de como tiver a tua saúde do teu caixa, compensa você fazer uma compra um pouquinho maior naquele mês que tu sabe que vai ter um aumento de 15%, por exemplo. O Moli é um exemplo de insumos que são influenciados pelo dólar. Né? Hoje, com a incerteza de mercado, o Jonathan vai saber muito mais falar sobre isso, mais propriedade. Na verdade, tudo está influenciado pelo dólar, mas tem insumos que são diretos. E esse você sabe, aumentou o dólar, ele vai aumentar direto. Às vezes é até importado, você adquire. Por que não antecipar? E aí é o que eu comentei, dependendo da operação, se não é o pequeno, é o médio, se já está num porte um pouco maior, aí é questão de hedge cambial. Se bem que hedge cambial você consegue fazer, pequeno investidor, PF mesmo, né? Pequeno empresário consegue fazer também, de travar dólar quando cai. Então, como eu comentei tempo atrás, imagina quem travou dólar a 5,50. Né? Então, tendo a possibilidade de comprar algo um ano e meio depois a 5,50. Isso são hedges que dá para fazer no mercado e com um custo baixo. Mas justamente para fazer boas aquisições. Deixa eu complementar só o que eu falei antes do caixa, do estoque. Tem que cuidar também, porque tem muita empresa que não tem caixa, mas tem estoque, né? Pegou todo o dinheiro de fluxo de caixa, tem e foi comprando estoque, insumo, matéria-prima, e quando vai ver, ele está atrasando conta, porque não tem mais dinheiro no caixa, mas está com o estoque cheio de matéria-prima parado, esperando vender para usar. Então, é importante também ter esse equilíbrio, né? Não faz sentido você ter um estoque alto se o teu fluxo de caixa estiver prejudicado. Você só teria um estoque alto no caso de aproveitar uma oportunidade se o teu custo, o teu produto ia subir de uma maneira exponencial, ou você aproveitou uma oportunidade e realmente o teu fornecedor fez uma liquidação que vale muito a pena. Claro, sempre analisando o seu fluxo de caixa está saudável para suportar isso. Ou se o teu produto, se o insumo, o que você vende, demora muito para chegar. Pessoal, a gente está chegando no final, tá? E eu quero abrir para uma última palavra. Fran, Jonathan. Fran,
última palavra, último conselho para o empresário que está acompanhando a gente aqui. Eu sou muito favorável, né? Na verdade, toda empresa ela precisa ter organização. Por mais que no crescimento você acaba esquecendo, né, da organização financeira, mas você pode pagar muito caro lá no futuro. Então, se organize, tome por rotina, fazer esse controle de fluxo de caixa, né, de entradas e saídas diário, se uma empresa for um pouco maior, semanal, pelo menos. Então, essa rotina que você tira acaba sendo mais fácil você fazer todo dia ou pelo menos uma vez por semana do que deixar acumular, e você consegue enxergar, assim, pelo menos o cenário da sua empresa de uma semana, um mês para frente. Então, assim, você tem poder de decisão. Não é o dinheiro que decide sobre você, porque o dinheiro é o que manda no negócio. Legal. Jonathan? O que eu posso deixar se planeje, tá? Se planeje curto, médio e longo prazo. Tenha pensamento fora da caixa a ponto de buscar pessoas que entendem mais de determinadas áreas do seu negócio. Tá? Aprenda a utilizar recurso do mercado. Né? Tomar crédito não é errado, desde que você faça de forma estratégica, onde você entenda os números do seu negócio. Isso é importante, entender qual que é a margem do seu negócio para estar começando hoje, mas acaba sendo até mais fácil. Se você estivesse começando hoje, você vai começar a ter as despesas, vai começar a comprar agora. O ruim é quando você já tem uma operação rodando e não tem esses números ainda, daria mais trabalho. Então, entenda os números da sua empresa, porque você entendendo os números da sua empresa vai saber se tomar um crédito vai ser vantajoso ou não para você crescer o seu negócio. Perfeito. Pessoal que está acompanhando a gente até agora aqui nesse episódio, quero agradecer a presença da Franciane, a presença do Jonathan. Quero reforçar para você que está acompanhando a gente para se cadastrar na M8 Expert, tá? m8expert.com.br. Lá a gente vai ter toda uma comunidade de empresários se apoiando, se ajudando, e principalmente você vai ter acesso a especialistas, experts em cada área essencial para a sua empresa ter sucesso. E a Franciane e o Jonathan são dois dos especialistas, dos experts da M8, que você vai poder entrar lá, participar de lives, mentorias, tirar dúvidas, interagir com eles, trazer os cases da sua empresa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a M8, o link está na descrição ou m8expert.com.br. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui do podcast, deixar o like, a curtida nesse vídeo e compartilha esse episódio com aquele seu colega empresário que está com problema no fluxo de caixa, tá ok? Então, uma ótima semana, um ótimo dia para você que acompanhou a gente e até o próximo episódio.